para nós possuirmos casa, aleluia, para termos carro, para termos bem, aleluia, para sermos alguém, aleluia. Mas com o Senhor de nada isso adianta, querido, aleluia, porque o Senhor, Ele exalta, aleluia, o mais pequenino, aleluia, aleluia, aquele que parece não ser, Ele traz a existência, porque a matemática de Deus é diferente da nossa. Aquele que quiser ser grande, diz a palavra de Deus, que ele tem que ser o quê? Pequeno. O menor. Oh, aleluia. Aquele que quiser ser alcançado e servido, ele tem que primeiramente aprender a servir. Servir a todos. Aleluia. Então, queridos jovens, aprendam, aleluia, com a palavra do Senhor. Por isso nós instruímos, nós falamos, insistimos, aleluia, com vocês muitas das vezes em dizer: leem a Bíblia de vocês, procurem conhecer, aleluia, o Senhor a cada dia. Mas não existe somente esses jovens que fizeram uma diferença, O que falar, aleluia, de Daniel, de Sadraque, de Mesaque, Abednego, que eram jovens também, aleluia, mas eles não confiaram na sua força, eles não confiaram na sua beleza, porque a Bíblia diz que eles foram escolhidos a dedo, irmão Justino, eles foram levados cativos, sim, de Jerusalém, aleluia, para a Babilônia, para um lugar aonde foi oferecido a eles, irmão Justino, as melhores coisas, os melhores pratos. Dias agora aconteceu aí o negócio das quermesses, aí nas escolas, aonde todos os jovens vão e participam. Tudo isso é prato, é oportunidade, é oferenda que o inimigo oferece, aleluia, para atrair os nossos jovens, assim como a nós também, aleluia. Mas vocês sabem o que foi que esses jovens fizeram diante daquela pessoa que estava responsável por eles? Aleluia. Algum jovem lembra? O que foi feito? Aleluia. O que Daniel ele propôs? Aleluia. Para aquele chefe de cozinha? Alguém lembra? Aleluia. Porque o rei falou àquele chefe dizendo: é para servir a melhor comida, é para você servir a melhor bebida, porque no final, aleluia, de 3 anos, eu vou voltar aqui, a gente vai pegar todos esses jovens aqui, aleluia, e nós vamos escolher os que tiverem mais bonito, os que forem mais viçosos, aleluia. E olha a proposta de Daniel. Ele se recusou a comer aquelas comidas, porque era oferecida para quê? Para demônio, aleluia. E Daniel falou àquele chefe, dizendo: olha, nós não queremos comer dessa comida, mas traz somente hortaliças para nós. Aquele homem ficou temeroso. Mas Daniel, se eu for servir isso para você, e de repentemente no final, quando não der certo, o rei vai tirar minha cabeça fora. Não esquenta, aleluia, porque eu sirvo a um Deus que tudo pode. Aleluia. E a Bíblia diz que no final, aquele jovem foi escolhido como os mais bonitos, como os mais inteligentes, como os mais sábios daquele reino. E eles foram colocados no lugar de honra. Então, querido jovem, não se deixe levar pela conversa, não se deixe levar, aleluia, por aquilo que o inimigo muitas das vezes quer atrair vocês, quer nos atrair, aleluia, as amizades, o mundo, as roupas, aleluia, porque tudo isso, aleluia, muitas das vezes mexe conosco, glória a Deus, E assim, outros jovens, falar aqui um pouquinho de José. Aleluia. José também era um jovem, aleluia, quando foi tirado do meio do seu povo, foi vendido como escravo. Você já conhece a história de José, aleluia, glória a Deus. E foi levado para uma terra, aleluia, para ser escravo, foi escravizado, aleluia. Mas isso não fez com que ele negasse a sua fé. Isso, aleluia, aquilo que ele passou, aleluia, não foi o suficiente, aleluia, para que ele abandonasse
aleluia, aquele que ele havia aprendido aleluia, na sua casa, na convivência dos seus pais. Por isso, papai e mamãe também, que hoje tem seus filhos por aqui, ou que tem as suas crianças por aqui, não deixe de ensinar a palavra e a verdade, aleluia, dos céus, querido. Porque a Bíblia diz que mesmo eles sendo velhos, irmão Justinho, jamais se desviarão dele, né? Dos caminhos do Senhor, dos preceitos do Senhor. Aleluia, glória a Deus. E foi isso que aconteceu com a vida daquele jovem chamado José, querido. Porque ele também teve a oportunidade, aleluia, de se dar bem, aleluia, de ter a mulher do seu Senhor, de ter riqueza, aleluia, à sua disposição. Mas ele preferiu dizer não, aleluia, porque ele sabia que se ele, aleluia, abraçasse aquela oportunidade, ele estaria negando o seu próprio Deus, aleluia. E ele preferiu ser fiel, glória a Deus. Mas eu gostaria que vocês abrissem, né? Aleluia, o tempo já foi embora. Vamos estar aqui falando rapidamente sobre essa passagem, 2 Reis, capítulo 5, querido. É uma passagem bem conhecida, né? Aleluia, mas que deixa uma lição muito importante para cada um de nós. Aleluia. Principalmente você, jovem. Aleluia, que muitas das vezes, aleluia, fica, aleluia, imaginando: será que eu vou conseguir, aleluia, um dia pregar? Será que um dia eu vou conseguir falar, aleluia, essa palavra de Deus? Será que um dia eu vou conseguir cantar? Aleluia, muitas das vezes passa isso pela nossa mente, né? Aleluia, 2 Reis, capítulo 5, querido. Aleluia. Vai falar sobre Naamã, aleluia, e a cura da lepra. Amém? Diz assim, ó: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante de quem? Do seu senhor, e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria, da terra de Israel, levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de quem? De Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria de quê? Da sua lepra. Amém? Glória a Deus. Saque. Olha a pregação, tá bom? Para a brincadeira. Aleluia. Então, querido, vamos aqui comentar rapidamente sobre essa passagem, né? Aqui é só introdução. Aleluia. Eu não vou falar, aleluia, da cura da lepra, aleluia, como aconteceu, aleluia, mas somente este começo aqui. Aleluia, aonde a palavra do Senhor aqui vai dar ênfase à vida de uma adolescente, de uma menina que foi levada o quê? Jovens, foi levada como escrava, foi levada cativa. Da onde? Da onde que ela foi levada escrava? De Jerusalém, né? A Síria, aleluia, levou, aleluia, fez uma guerra e levou alguns escravos de Jerusalém, no qual essa garotinha, né, essa menina, adolescente, quem sabe, aleluia, ela foi servir, aleluia, a uma senhora que era esposa de quem? De Naamã. Quem era Naamã? Naamã era o quê? Chefe da guarda. Naamã, aleluia, ele era comandante do exército da Síria. Amém? Glória a Deus, né? Então, aleluia, essa garota, ela foi levada, estava lá dentro da casa de Naamã, servindo, aleluia, aquela senhora, mulher de Naamã, que era o comandante, aleluia, de guerra. Só que ele era um guerreiro, aleluia, que em todas as batalhas que ele travava, ele vencia. Aleluia, ele era, aleluia, um comandante ali vitorioso, querido.
E o rei da Síria, aleluia, ele gostava muito desse soldado, ele tinha muita confiança, aleluia. Mas porém, esse homem era o quê? Leproso, aleluia. Tinha uma lepra na sua vida, aleluia. E se fosse no meio do povo de Israel, pela lei que o Senhor deu a Moisés, aleluia, todo homem, aleluia, que adquirisse a lepra, ele tinha que ficar o quê? Isolado, afastado. Ele praticamente já estava condenado, aleluia. Ele só podia voltar, aleluia, a convivência, aleluia, com sua família, depois que ele fosse curado. Aleluia, porque se ele não fosse curado, ele ia viver condenado até morrer, querido, com essa enfermidade chamada lepra. Amém?